Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia, esse é o Casa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso último vídeo do ano. Eu hoje dei uma caprichada aqui no visual, porque é um momento festivo. Estou até com uma tacinha de vinho aqui para comemorar o ano novo, esse ano que está terminando, e o ano novo com vocês. E como a gente sempre faz planos, cria expectativas, né, para o próximo ano que está começando, a gente vai conversar aqui sobre os nossos planos para 2025, mas em especial a gente vai falar sobre as nossas 12 leituras prioritárias para 2025. Foi uma lista muito difícil de fazer, eu mexi nela, eu acho que eu estou desde o meio do ano pensando nessa lista, mexi nela várias vezes, por isso que eu demorei a gravar esse vídeo também, porque até 3, 4 dias atrás eu ainda estava mexendo aí nessa listinha, porque é uma listinha que é aqueles livros que a gente, obviamente, ninguém é obrigada a ler nada, ninguém é obrigada a seguir um plano literário, né? A gente lê por prazer, então se a gente não tá afim de ler, a gente não lê. Mas quando a gente escolhe 12 livros, eu pelo menos penso assim, são 12 livros que você realmente quer se comprometer a ler. Esse ano, infelizmente, não deu para ler todos, mas eu li bastante, pelo menos no meu entender. Eu só tinha escolhido calhamaço para 2024, então eu li mais da metade, e eu tô muito feliz, né, por ter priorizado essas leituras. Infelizmente não tive tempo, né, disponível, coisas da vida, que nem sempre dá pra gente parar, sentar e ler, né? Mas eu fiquei muito feliz por ter feito essa listinha, não me arrependo. Mas agora a gente vai para a listinha de 2025. O que a gente vai estar lendo aí como prioridade em 2025. Antes da gente começar a mostrar aqui a nossa listinha, os nossos livros, vou lembrar vocês de não deixar de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para acompanhar nossos bate-papos. Muita coisa boa a gente está planejando aí para esse próximo ano. E deixar o seu curtir, porque ajuda bastante a disseminação no canal. E também todos os livros que eu mostrar aqui para vocês, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Amazon para esses livros. Se vocês forem adquirir, pedir a gentileza de utilizar esse link, porque ajuda bastante aqui o nosso canal, combinado? Então, gente, mais uma coisinha antes de começar. Não esqueçam que o Because I Read, para quem não sabe, para quem sabe, eu vou lembrar mais uma vez, tem leitura conjunta. Nós fazemos leitura conjunta praticamente ao longo de todo o ano. Nós terminamos nossa última leitura conjunta de 2024 semana passada. É o último vídeo que nós temos aqui, o vídeo resenha de Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Agora a gente está dando uma pausa na nossa leitura conjunta para um recesso de Natal, Ano Novo, férias. E em março a gente volta com a nossa leitura com a corda toda. Estou muito animada, como eu já falei para vocês, com as leituras que a gente escolheu para estar lendo, compartilhando, dividindo, conversando, rindo, sofrendo junto. Durante o ano de 2025, tem uma listinha bem diversificada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse vídeo onde a gente conversa sobre as 12 leituras, 12 não, são 10 leituras conjuntas, acho que são 9 na verdade, porque tem uma leitura que vai levar 2 meses. Mas sobre as leituras conjuntas, o que a gente vai estar lendo junto em 2025. A leitura conjunta funciona assim, a gente escolhe o livro, né? Nesse caso a gente já escolheu os livros que a gente vai estar lendo em 2025. Tem um grupo de discussão no WhatsApp. Quando chegar fevereiro eu volto a botar aqui o link para esse grupo de discussão no WhatsApp. E lá a gente vai conversar, trocar nossas impressões sobre essa leitura, curiosidades, tentar tirar dúvidas. E é um momento assim, gente, muito gostoso, muito bacana, muito enriquecedor. Você pode entrar no grupo e ficar quietinho, só acompanhando a discussão, fica a seu critério. Combinado? Perdão, combinado? Então vamos lá. Sem mais delongas, 12 leituras para 2025. Eu não vou falar aqui na ordem que eu vou estar lendo. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu pretendo estar lendo. A ordem aí eu vou decidir conforme for mais conveniente, conforme eu tiver com vontade, tá bom? Então, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Nós aqui no Because I Read, no caso eu, a gente quer ler todos os livros de Tolstói e Dostoiévski, porque nós gostamos muito desses dois russos. Então, esse ano foi o ano que a gente leu Dostoiévski. Ano passado a gente leu Tolstói, a gente leu Guerra e Paz. Maravilhoso. Tem resenha aqui, sempre os livros que a gente
ler aqui, a gente traz resenha, né? Esse ano a gente leu como último livro da nossa lista de 2024 Os Irmãos Karamazov, né? Outra baita leitura, Dostoiévski aí na nossa área. Então eu estou intercalando, um ano eu leio Tolstói, um ano eu leio Dostoiévski. Então 2025 vai ser o ano de Tolstói de novo, a gente vai estar lendo. Eu tentei não colocar só calhamaços, tá, gente? Foi muito difícil, mas eu tentei não colocar só calhamaços. A gente vai estar lendo esse livrinho aqui, novelas completas, que vai ter Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Illich, Sonata Kreutzer e Padre Sierck. Padre Sérgio, no caso, né? Então a gente vai estar lendo essas novelas aqui do Tolstói. Eu já peguei esse livro para ler, já botei na bolsa do trabalho, ele já voltou. Então agora ele entrou como meta para 2025. Eu não vou me alongar aqui, porque Tolstói é Tolstói, né? Vale muito a pena conhecer, para quem não conhece ainda. A gente tem várias resenhas aqui de Tolstói no Because I Read, então dá uma procuradinha aí nos nossos vídeos. Você vai achar Guerra e Paz, Ana Karenina e por aí vai. Então essa é a primeira leitura. A segunda leitura, a gente tem sempre aqui tentado ler, a gente quer ler, eu quero ler todos os livros da Jane Austen. A gente já leu a maior parte deles, faltam poucos pra gente completar. Esse ano de 2024 a gente não teve tempo de ler Jane Austen, então eu coloquei ela como meta para 2025. E a gente vai estar lendo um livro que há controvérsia. Tem gente que falou que não gostou, tem gente que falou que começou a ler e abandonou, e tem gente que diz que é o melhor livro da Jane Austen. E eu tô falando de Mansfield Park. Dizem que é um estilinho diferente, uma narrativa diferente, né, da Jane Austen, e o pessoal fala muito dessa protagonista aqui, por a postura dela de ser uma pessoa correta, de querer fazer as coisas corretamente, né, de fazer uma crítica ao comportamento da sociedade da época dela. E eu tô muito curiosa por essa leitura. Então a gente vai estar lendo Mansfield Park, da Jane Austen. Estaremos lendo também, esse aqui não, infelizmente não tem em português ainda, pelo menos que eu saiba. Se tiver em português, eu acho que ainda não tem. Eu vou procurar e vou deixar o link aqui embaixo na Amazon. Mas eu comprei ele nessa edição da Penguin, que é uma coleção da Penguin que chama Penguin Classics Deluxe Edition, né? E é um livro da Edith Wharton, com prefácio da Sofia Coppola, e é The Custom of the Country, né? Os hábitos do campo, no caso, seria, né? Tradução livre aqui. Ele é uma edição em inglês que eu tenho, já tem um tempinho que eu tenho, acho que eu comprei ano retrasado. Eu adoro essa coleção aqui da Penguin, esse Classics da Penguin, porque além de eu achar muito linda essas edições, ela tem um corte diferente aqui, só tem livraço, assim, com conteúdo. A gente já leu aqui da Edith Wharton, A Velha Nova York, que eu amei, amei, amei. Tem resenha aqui no canal. E a gente leu o conto dela também, num dos livros que vai entrar como favoritos, com certeza, na minha lista de 2024. Esse vídeo só sai agora em janeiro, provavelmente vai ser o nosso próximo vídeo, que é Contos de Amor do Século XIX, uma coletânea feita pelo Alberto Mangel, e tem conto dela que eu gostei muito também. Eu gosto muito da escrita da Edith Wharton, é uma escrita muito peculiar, muito inteligente, onde ela fala muitas coisas no silêncio. Os diálogos dela são maravilhosos, eu gosto muito dela, e eu quero ler esse aqui, The Custom of the Country, da Edith Wharton. Aí a gente entra na literatura nacional, um outro livro que foi meio que hypado aí uns 2 anos atrás, o pessoal leu muito, e eu comprei e eu quis esperar passar o hype para estar lendo esse livro. Eu não sou muito de ler literatura nacional, nada contra, mas normalmente não é um estilo, é difícil achar um estilo de escrita, de narrativa que vá de encontro àquilo que eu procuro numa leitura. Mas tem alguns, né? O meu escritor favorito é Machado de Assis, a minha escritora favorita é a Clarice Lispector. Mas assim, de leitura um pouco mais contemporânea, é difícil de achar leituras que me estimulem, que me interessem. Mas a gente vai estar lendo, não tão contemporâneo assim, mas um livro que se fala muito, e se fala que é muito bom, que é o Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Pelo que eu entendo, é um livro que vai trazer uma trama de assassinato,
É tipo uma saga familiar, né? Acompanhando os personagens de uma família. Dizem que é um livro muito, muito bom, com a construção de personagem maravilhosa, muito interessante. E eu tô muito, não vou dizer animada, mas eu tô muito curiosa com essa leitura, né? Pra ver o que vai acontecer aqui no Crônica da Casa Assassinada. Gente, esses livros que eu tô mostrando pra vocês, se vocês já leram, não esqueçam de comentar aqui se vocês gostaram ou não gostaram. E eu quero saber também pra vocês, se vocês fizeram alguma listinha, tem algum plano, algum projeto de leitura aí para o ano de 2025, tá bom? Um outro que eu comprei, porque eu não tinha lido nada, assim, nenhuma obra maior dele, então lançaram esse livro, acho que tem uns 2 anos, e é um livro de contos desse autor. Eu falei assim, vou comprar porque eu vou comer, né, começar a comer o prato pelas bordas, vou ler contos, e aí quem sabe isso me estimule a ler outros livros dele, né. E eu tô falando de Hermann Hesse, O Lobo e Outros Contos. Eu já ouvi falar muito bem aqui desse livro, dessa leitura, e acabei lendo, né, ele ano passado com Knope, que é um livro com 3 novelinhas dele, e eu gostei muito da escrita dele, e isso me animou muito a trazer ele para minha lista de 12 leituras. Então a gente vai estar lendo aí Hermann Hesse com O Lobo e Outros Contos, nessa edição linda aqui da Todavia. Um outro, gente, que já está assim na minha estante, peraí, deixa eu molhar aqui o bico. Um outro que já está na minha estante há bastante tempo. Um dos primeiros livros que eu acho que eu comprei quando eu comecei a juntar, né, a formar uma biblioteca, foi esse livro aqui, porque eu ouvi falar. E envolve França, guerra, Napoleão, e eu fiquei muito curiosa para conhecer essa história, e ficou na estante. Não sei porquê, mas agora ele vai sair porque ele tá na meta. Eu tô falando de O Vermelho e o Negro, nessa edição super diferentona aqui da Martin Claret. Teve uma época aí que virou moda, né? Essa edição assim, com esse acabamento, né, em aberto. Eu achei muito diferente. E aqui, olha, Vermelho e Negro, publicado em 1830, é um romance histórico e psicológico que se passa na França durante a Restauração. Dividido em 2 partes, a primeira nos apresenta Julien Sorel, um jovem imprevisível e ambicioso que vive na pequena cidade de Verrières. A segunda parte narra a vida de Sorel em Paris. Com personagens intrigantes e enigmáticos, Stendhal nos revela as condições econômicas, a situação política e a estratificação social desse período francês. Então a gente vai estar lendo aí O Vermelho e o Negro de Stendhal. E dando continuidade, porque muita gente, quando eu fiz resenha da primeira parte dessa saga aqui, esse ano, falou assim, olha, mas não para aí não, continua a leitura, não deixa. O pessoal ficou preocupado que eu só ia ler o primeiro livro, né? Porque muita gente faz isso, lê o primeiro livro dessa saga, apesar de ser maravilhosa, não continua. Eu falei, não, porque ele vai entrar num projeto de leitura. Eu li a primeira parte esse ano, que é uma calhamação. Estarei lendo a segunda em 2025 e a terceira em 2026. Então, como prometido, a gente vai ter aqui a segunda parte de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que também vai entrar na minha lista de melhores livros de 2025, a primeira parte. E se chama O Retrato, volumes 1 e 2. Me apaixonei por Érico Veríssimo nessa primeira parte. Achei a história maravilhosa, um escritor assim completíssimo, assim, no meu entendimento de leiga, mas como leitor, uma pessoa que gosta de ler, lê muito. Um escritor assim completíssimo, construção de personagem, ambientação, descrição, diálogo, não, impecável. Eu achei Érico Veríssimo impecável, pelo menos no Tempo e o Vento, parte 1. Vamos ver aqui como é que ele se comporta aqui no Tempo e o Vento, parte 2, O Retrato. Já é um livro mais fininho, já tô até mais animada, né? Porque o primeiro deu trabalho de ler. Era um calhamaço com letra pequena, diagramação pequenininha e folhas cheias. Mas foi maravilhoso, tá? Outro projetinho que a gente tem aqui é de ler Thomas Mann, um livro por ano. Esse ano de 2024 a gente leu A Montanha Mágica. Eu comecei lendo Thomas Mann com... acho que é Fausto, né? Fausto, se não me engano. É só Fausto, agora eu tô até na dúvida se é só Fausto. Mas foi Fausto.
E agora a gente vai estar lendo em 2025 um outro livro que é o mais aclamado dele depois da Montanha Mágica, que é Os Buddenbrook, né? Outra calhamação. Também é uma saga familiar, pelo que eu entendo, né? Decadência de uma família, tá aqui o subtítulo. E as pessoas falam muito bem desse livro e eu gosto muito da escrita do Thomas Mann, muito, muito, muito mesmo. Então a gente vai estar lendo aí em 2025 Os Buddenbrook. E aí eu trouxe para leitura um livro também que está na estante, acho que tanto tempo quanto o Vermelho e o Negro. Eu querendo ler muito na pandemia, durante a pandemia, eu quase peguei ele para ler, porque ele é um livro que traz, né, num ambiente, é desenvolvido uma narrativa no ambiente, um ambiente de pandemia. E eu tô falando aqui do O Decameron, né, de Giovanni Boccaccio, né, essa edição maravilhosa da Martin Claret, em 2 volumes, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu sei que tem outra da Penguin, de repente eu baixo da Penguin, se eu já não baixei, tô achando que eu já até comprei na Black Friday a edição do Decameron no Kindle da Penguin. Mas a gente vai estar lendo prioritariamente aqui nessa edição da Nova Fronteira. Do Boccaccio, a gente só leu aqui a biografia do Dante, quando a gente estava fazendo a leitura compartilhada da Divina Comédia. Lembrando que agora, em janeiro, a gente vai estar tendo leitura compartilhada. Don Quixote chega na área do Because I Read. A gente já tem um cronograma lá no nosso perfil, lá na bio do Instagram, na pasta LC dos stories do Instagram, do Because I Read, o link está aqui embaixo do Instagram. A gente já tem um cronograma. Eu estarei lendo Don Quixote em janeiro, fevereiro, terminando acho que março. E vou estar fazendo a cada 15 dias um vídeo para quem quiser acompanhar. Se você quiser fazer na sua casa também a leitura, você pode acompanhar. A gente vai estar conversando sobre aquela meta, o que aconteceu, curiosidades, o que a gente está achando da história. Você pode comentar, vai ficar salvo aqui numa playlist. Don Quixote, começando dia 12 de janeiro, nosso vídeo de introdução. Não percam. Mas voltando aqui, o Decameron estaremos lendo aqui no Because I Read, esse ano de 2025. Outro livro que eu trouxe para meta, porque, gente, esse livro passou o ano inteiro na minha mesa de cabeceira. Porque eu comecei a ler ele ano retrasado. Estava gostando, estou gostando muito, mas também é um calhamacinho, a letra de gamação bem pequenininha, quer dizer, muita informação. Mas é uma narrativa muito boa e uma história que eu quero muito, de um personagem que eu quero muito conhecer, é uma biografia. Eu estou tentando colocar pelo menos uma biografia aqui por ano. Esse ano a gente leu do Leonardo da Vinci, que foi maravilhosa. Então a gente resolveu trazer, eu tirei da mesa de cabeceira e falei, não, ele vai entrar na meta de 2025, porque agora eu vou ter certeza que ele vai ser lido. E eu tô falando de Napoleão, o homem por trás do mito, de Adam Zamoyski, né? Essa biografia aqui maravilhosa. Eu quero entender porque eu gosto muito de história e eu gosto muito de entender essas grandes personalidades que definiram em muitos sentidos os destinos do mundo, de várias nações, tiveram influência muito grande. E Napoleão é um deles, né? Ninguém pode negar isso, né? Apesar da personalidade dele não ter sido uma pessoa querida em nenhum sentido, mas foi uma pessoa muito importante para a história do mundo. E eu gosto de entender essas personalidades, eu gosto de entender o que aconteceu. Como eu sempre falo, né? Quem não conhece o passado não entende o presente e não consegue planejar um futuro, né? Então você tem que conhecer a história para entender o que está acontecendo no mundo de hoje e para onde a gente pode caminhar, né? E Napoleão vai ser uma leitura aí que a gente vai estar concluindo. Eu parei mais ou menos aqui, tá vendo? Talvez eu volte um pouquinho para pegar o fio da meada e continue lendo. Se bem que eu me lembro bem do que eu já li aqui. O livro é muito bem contado, a narrativa é muito boa, então eu tenho bem fixado o que já aconteceu até esse momento aqui que eu parei a leitura, então a gente vai estar concluindo Napoleão. Então, faltam 2 leituras aqui, a gente vai estar lendo, vou molhar o beco de novo, saúde. A gente vai estar lendo um livro que eu comprei porque esse não foi nem indicação. Depois que eu tinha comprado, eu vi outras pessoas falando desse livro e até lendo.
Mas eu comprei porque eu passei na Amazon, vi ele lá, li a sinopse, gostei muito. E eu li muito pouco até hoje de literatura italiana, né? Tirando Divina Comédia, tem pouca coisa, quase nada. Já li Elena Ferrante, o primeiro livro dela, acho que é Filha Perdida. Não fui muito fã, não gostei muito. Mas fora isso, a gente não tem muita literatura italiana passando aqui pelo Because I Read. E aí resolvi trazer esse aqui, um calhamacinho, né? De Alessandro Manzoni, que se chama Os Noivos, né? Situado na Lombardia durante o domínio espanhol do final da década de 1620, Os Noivos conta a história de dois jovens e humildes camponeses, Renzo e Lúcia, impedidos de se casar e perseguidos por Dom Rodrigo, fidalgo mais poderoso das redondezas, que por conta de uma aposta decidiu seduzir a moça. Forçados a fugir, os noivos são cruelmente separados e devem enfrentar infortúnios como a peste, a fome, a prisão, além de se confrontar com vários personagens, a misteriosa freira de Monza, o impetuoso padre Cristóforo e o sinistro Inominado, sem jamais perder a confiança na providência. Né? Romance, eu adoro um romance, né? Mas parece que eles vão passar por poucas e boas antes de conseguir o final feliz dele, que eu espero que seja um final feliz. Mas vamos ler então Os Noivos, um clássico aí da literatura italiana. E para fechar aqui a nossa listinha com chave de ouro, um autor que eu também tento todo ano estar lendo alguma coisa dele. Esse ano a gente leu Nosso Amigo em Comum, uma baita de uma leitura maravilhosa. E um que eu já tenho empurrado, eu comprei esse livro aqui, essa edição, no lançamento, porque eu queria ler logo. Comecei as primeiras páginas e parei. Não sei porquê, eu acho que eu acabei dando prioridade para outras leituras, porque também é um calhamaço. E né, esse livro aqui, o próprio autor falava, né, que ele infelizmente já faleceu, que era o filho favorito dele. E a gente ainda não leu, e a gente quer ler muito, e a gente quer conhecer essa história, que é o David Copperfield, do Charles Dickens, né? Um dos meus autores favoritos, um dos meus crushes literários aí. Então a gente tem essa edição comentada e ilustrada dos clássicos Zaha, e a gente vai estar lendo aí David Copperfield em 2025. Então é isso, pessoal, essa é a nossa lista. Eu vou repassar aqui com vocês para vocês verem de novo. David Copperfield, do Charles Dickens, Os Noivos de Alessandro Manzoni, a biografia de Napoleão, do Adam Zamoyski, Decamerão, o Decamerão, de Giovanni Boccaccio, Os Buddenbrook, do Thomas Mann, O Tempo e o Vento, o Retrato, de Érico Veríssimo, O Vermelho e o Negro, de Stendhal, O Lobo e Outros Contos, de Hermann Hesse, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, The Custom of the Country, de Edith Wharton, Mansfield Park, de Jane Austen, e Novelas Completas, de Lev Tolstói. Essas são as nossas 12 leituras de 2025. É claro que em cima dessa lista a gente já fez uma sublista assim no cantinho, se der tempo de ler. Talvez eu faça um vídeo aí depois com essa sublista. Mas essas são as nossas leituras prioritárias, junto, é claro, com as nossas leituras conjuntas e a nossa leitura compartilhada, que eu já me comprometi com vocês que a gente vai estar fazendo aí em janeiro. Então, muita coisa boa aqui, na graça de Deus, Deus permitindo, aqui no Because I Read. Ai, é tão bom ler, né, gente? É muito bom ler. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês ao longo de 2025. Obrigado pelos comentários, pela participação nas leituras conjuntas, na leitura compartilhada. Obrigado pelas sugestões, pelos comentários. Gente, vocês moram no meu coração. Amo muito vocês. Espero que a gente consiga passar 2025, 2026, 2027, muitos anos juntos, compartilhando nossas leituras, nossas ideias, nossos sonhos, tá bom? E o que mais? É isso, gente. Até a próxima, então. Vamos brindar aqui. Saúde, um excelente e abençoado 2025 para todos nós.
Tchau, tchau.